Naquela manhã gelada de outono em Santa Aurora do Oeste, uma cidadezinha esquecida no interior brasileiro onde o vento seco levantava a poeira vermelha da estrada de terra e o relógio torto da estação de madeira rangente parecia parado no tempo como se recusasse a avançar. Rosaura, uma jovem de 28 anos com um rosto delicado, pele morena marcada pelo sol impiedoso, cabelos negros ondulados presos num coque frouxo e olhos castanhos cheios de uma tristeza profunda e antiga que carregava como uma cruz invisível, sentava-se num banco duro e frio da plataforma, tremendo não só pelo frio que atravessava o vestido simples e desbotado pelas lavagens improvisadas nos rios, mas pelo vazio que morava dentro dela desde que o mundo a rejeitara peça por peça. Mãe morta quando ainda era menina, pai sumido no mundo atrás de uma sorte que nunca chegou, crescendo de favor em casas alheias até casar-se aos 20 anos com Otávio achando que finalmente teria um lar, uma família, um lugar no mundo. Apenas para ouvir do médico da cidade vizinha a frase fria e definitiva de que nunca poderia gerar filhos, levando Otávio a se afastar devagar até soltar um dia, enquanto amarrava suas coisas numa sacola velha, que, para que vou ficar com você se mulher sem filho? É como casa sem porta, abandonando-a sem olhar para trás e deixando-a sem chão, sem fé em si mesma, sem o direito de se sentir mulher completa aos olhos dos outros. Acabando por perder tudo até virar uma sem-teto errante que não pedia esmola por orgulho teimoso mas ocupava o menor espaço possível como se pedisse desculpas por existir, com uma mala pequena aos pés contendo apenas 2 mudas de roupa, um pedaço de pão embrulhado num pano surrado e memórias que pesavam mais que qualquer carga física. Foi exatamente ali, naquele banco gelado, que Bento Amaral, fazendeiro viúvo de 32 anos, alto, ombros largos, braços fortes forjados no trabalho pesado da terra, rosto bonito de traços brutos sertanejos sombreado pelo chapéu escuro mas com olhos fundos carregados de um silêncio pesado desde a morte súbita da esposa Clara há 2 anos por uma doença que não deu chances. Desmontou do cavalo com movimentos firmes para pegar encomendas simples como ferramentas e sementes, acompanhado da filha Lídia, uma menininha de 6 anos limpa e curiosa com vestidinho simples mas bem cuidado, tranças loiras caindo nos ombros e olhos cheios de inocência infantil, que segurando uma boneca de pano suja de poeira se aproximou de Rosaura e perguntou com voz doce e direta: moça, a senhora tá com frio? Criando um instante suspenso no ar quando Rosaura ergueu o rosto devagar e forçou um sorriso fraco respondendo: tô bem, meu anjo. Mas a menina franzindo a testa sem se convencer e chamando pai. Levando Bento a se aproximar rapidamente e pedir que não incomodasse a moça, ao que Lídia rebateu: eu só perguntei, pai, e a palavra pai acertou Rosaura como uma pancada surda no peito fazendo-a desviar o olhar e engolir seco porque ecoava sua própria ausência materna. Enquanto Bento percebia o gesto imediatamente porque fazia o mesmo quando alguém mencionava Clara, pedindo desculpas num tom baixo e respeitoso dizendo que ela ainda não sabia medir as coisas, ao que Rosaura balançou-a cabeça respondendo que não fizera nada errado, gerando um silêncio curto mas denso daqueles que dizem mais que palavras longas, levando Bento a observar melhor a jovem com seus pés feridos em alpargatas gastas, a mala pequena, a postura ereta apesar de tudo e a dignidade teimosa que resistia, perguntando sem saber exatamente por que se ela era dali, ao que Rosaura respondeu que não mais que já fazia tempo que estava e que cidade pequena acabava adotando a gente mesmo sem querer, frase que atingiu Bento fundo porque ele próprio se sentia adotado pela vida que continuava sem Clara, fazendo-o chamar Lídia, pegar as caixas e montar no cavalo mas olhar para trás uma última vez vendo Rosaura ainda ali sozinha, firme por fora e quebrada por dentro, formando naquele instante algo invisível entre eles de reconhecimento mútuo entre 2 almas feridas que se entendiam sem precisar falar. Depois disso, Rosaura permaneceu mais tempo na estação não esperando ninguém pois já desistira de esperar há anos, apenas porque o banco duro era melhor que dormir na terra fria atrás do armazém. Levantando-se devagar quando o movimento diminuiu para caminhar até a sombra do galpão, passando por 2 homens encostados num poste que a mediram com riso torto e zombaram alto o suficiente para ela ouvir: olha lá, a moça fina do nada.
mas ela continuou andando com orgulho teimoso que impedia. Enlouquecer, ajeitando-se num canto menos ventoso para comer devagar o pedaço de pão da mala, negociando com a fome constante, até que Anselmo, dono do armazém de bigode grosso e olhar julgador, apareceu na porta expulsando-a dizendo que não queria gente encostada espantando freguesia, ao que Rosaura respondeu respeitosa que só estava existindo, mas ele cortou impaciente mandando-a para a beira do rio, e quando ela virou para sair Dona Célia, esposa dele, com mãos cheias de farinha e avental sujo, interveio mansamente pedindo para deixar a moça e perguntando se comera, entregando escondido do marido um embrulho com pão e queijo que Rosaura pegou como tesouro, com olhos enchendo mas segurando as lágrimas, agradecendo Deus lhe pague mesmo. Saindo dali para andar pelas ruas de terra, passando por casas simples e galinhas soltas, até sentar numa pedra distante no rio onde mulheres lavavam roupa, abrindo o embrulho e comendo devagar enquanto lembranças vinham como soco, até murmurar para a água: eu só queria ter sido suficiente para alguém. Ouvindo passos atrás, assustando-a e virando, vendo Bento a pé numa distância respeitosa, dizendo que vira Anselmo falando com ela e não achará certo, ao que Rosaura respondeu que ele tinha comércio e ela atrapalhava. Mas Bento rebateu que atrapalhava nada e que cidade pequena gostava de apontar, confessando que já se acostumara, mas ele não, apresentando-se como Bento Amaral e perguntando se tinha onde ficar aquela noite, oferecendo serviço na fazenda não como esmola, mas trabalho com quarto e teto, porque sabia o que era voltar para casa sem ninguém esperando e porque a filha parecerá gostar dela, fazendo minha filha apertar o peito de Rosaura como porta trancada sendo forçada, levando-a a hesitar longamente, dizendo que não era boa com criança, ao que Bento respondeu com calma que não precisava ser perfeita, só verdadeira, convencendo-a a aceitar pelo menos aquela noite, com dúvida que seria o começo de tudo. Chegando à fazenda Amaral a meia hora da cidade por estrada de terra cercada de pastos abertos, propriedade bonita e bem cuidada, mas faltando vida apesar da ordem, Lídia correu da varanda alegre ao vê-la, perguntando se viera e se dormiria ali. Ao que Rosaura agachou dizendo só aquela noite, mas a menina sorriu satisfeita com pouco. E Bento mostrou a casinha simples, mas limpa nos fundos, com cama arrumada e lampião que para Rosaura era luxo comparado ao relento, desculpando-se dizendo que não era grande coisa, mas ela tocando a colcha respondendo que era mais que tivera nos últimos tempos, levando ao jantar na casa principal, onde a mesa grande demais para 3 criou silêncio pesado quebrado por Lídia perguntando por que a mamãe nunca voltava, fazendo Bento pousar talheres e responder que descansara e vivia na lembrança, enquanto Rosaura desviava o olhar respeitosa, mas sentindo algo partir dentro dela, conhecendo ausências de abandono, lavando depois os pratos sem ser pedida, despertando em Bento sensação esquecida de casa, enquanto ele fitava porta-retrato de Clara, murmurando que não sabia se fazia certo, mas a casa andava vazia demais. E Rosaura demorando dormir no silêncio triste, diferente do hostil da rua, pensando em ir embora ao amanhecer, até ouvir passos leves e Lídia entrar com boneca pedindo ficar pouquinho, apoiando cabeça no ombro dela, fazendo Rosaura congelar, depois deixar sentindo o cheiro de criança e pertencimento perdido há anos, enquanto Bento observava pela fresta. Fechando olhos, porque dor misturada esperança não descansa coração. Nos dias seguintes, um de cada vez, Rosaura ajudou na cozinha, varreu a varanda, costurou rasgo na camisa de Bento, tornando a casa menos vazia, até à tarde na varanda, quando Lídia, desenhando, declarou: se você não pode ter filho, você podia ser minha mãe, porque mãe é quem fica, parando o mundo e fazendo Rosaura quase fugir chorando, mas Bento convencê-la, confessando medos próprios e prometendo aprender devagar, abrindo caminho para semanas de transformação, com risos ecoando, conversas na mesa, toques acidentais na louça, confissões sobre culpas por melhorar após perdas, olhares que demoravam mais que deviam, até cochichos cruéis na cidade quase levá-la embora de novo. Mas Bento, abrindo finalmente o envelope deixado por Clara, leu a carta pedindo não transformar a ausência em prisão, revelando infertilidade escondida e acolhimento de bebê abandonado na estação, com documento no padre afirmando família, escolha não sangue, levando-os à igreja, onde o detalhe da medalhinha de São Jorge fez
Rosaura reconhecer sua própria história desesperada de anos atrás, confessando tremendo ser a mãe biológica de Lídia e recebendo em vez de rejeição o abraço de Bento dizendo que dera vida à família e se apaixonara sem saber do destino. Enquanto Lídia sorria dizendo sempre soubera no coração que mãe é quem fica, unindo três almas quebradas num amor verdadeiro que transformou dor em lar cheio de sentido, casando-se numa cerimônia simples provando que a maior dor muitas vezes é apenas caminho e que família não é quem gera mais quem fica, cura e escolhe permanecer.